Olá, oi. Liberdade e compromisso. Então, antigamente tinha uma frase, ela é muito engraçada, assim, ela gera memes com facilidade. Toda liberdade é provisória. Por quê? Porque ninguém tem liberdade o tempo inteiro. Mas eu não gosto muito dessa frase, assim, ela é engraçadinha, né? Porque ela tem esse trocadilho com a liberdade provisória da prisão mesmo, previsto no Código Penal. Mas ela tem um compromisso e ela é muito negativa. Ela limita direto, sim, na frase. Né? E eu vou propor um tema então: liberdade e compromisso. Todo mundo já viveu isso, entende isso. E isso é verdade. Eu vou começar com um simples exemplo. Quem num dia de manhã a cama está uma delícia, não dá vontade de levantar da cama, está frio lá fora. Puxa, seria uma delícia ficar em casa, tomar um café, um chimarrão, ouvir uma música no rádio. E você tem que sair. Tem que encarar, ir para a chuva, pegar vento, trocar de roupa e às vezes ainda encarar uma situação chata, com gente chata. Você não está afim, mas tem que ir. Então, liberdade e compromisso. As duas coisas existem. Então eu elaborei algumas perguntas que eu vou tentar trabalhar um pouquinho. Nós não vamos responder, mas vamos tentar pensar sobre isso. E como é que a gente faz? Como é que a gente pode fazer melhor essa interação entre essas duas verdades? Porque se tem uma coisa que é verdade naquela frase, toda liberdade é provisória, é que as duas coisas existem. E não tem como a gente viver sem as duas coisas. Ter aquela vida dos sonhos, sonhos assim, só mesmo um herdeiro assim, de uma fortuna imensa, inesgotável, para viver só fazendo o que quer. O ser humano normal não é assim, né? E não só pelo dinheiro, por todos os outros compromissos da vida. Ou você tem uma pessoa da família que está doente, ou é um aniversário de alguém, nem sempre é uma coisa só agradável, né? Ou uma visita. São imensas as categorias de compromissos que nós temos, né? Quando temos filhos, imagina, mesmo depois de adultos, de vez em quando você tem que dar uma olhada como é que estão as coisas, dar uma ajuda, um conselho numa hora assim que você não estava, pronto. A vida é assim. Então vamos fazer algumas perguntas. Como a liberdade das vontades, dos desejos, das
necessidades individuais podem conviver com os compromissos, com as responsabilidades, com as necessidades materiais. Eu vou tentar encontrar uma solução muito antiga, do século XVI. Martinho Lutero sugeriu o seguinte: que toda profissão seja entendida como vocação e que a gente consiga encontrar esse encontro de profissão com vocação, de trabalho com chamado. Lutero dizia: se você for um sapateiro, seja um ótimo sapateiro. Se você for um lixeiro, seja um ótimo lixeiro. Se você for um professor, seja o melhor professor que puder ser. E faça do seu trabalho uma vocação, algo que você se sente realizado, algo que você possa ser útil à sociedade. Dizia Lutero que isso até é fazer a vontade. Isso é uma maneira de fazer a vontade de Deus. A profissão é um chamado de Deus para servir na e à sociedade. Isso, infelizmente, para muitos não é possível. Muitos mesmo. No tempo Lutero, até eu acho que mais do que hoje, mas hoje também. Porque as pessoas, às vezes, não têm o ponto de partida que lhes dê a oportunidade de encontrar, de fazer o que gostam. E elas têm que simplesmente se vender sua força de trabalho. Eu já falei sobre isso um dia. O que Marx chamava de alienação. Karl Marx chamava de alienação do trabalho, da vida, da realização do ser humano. Então, se você encontrar no seu compromisso uma maneira de estar sendo útil, torna isso bem mais fácil. Embora não seja possível sempre, né? Às vezes tem que fazer porque é necessidade fazer aquilo, uma coisa que não lhe é agradável. E você tem que conviver com isso. E daí, mas tornar isso ou o mínimo na sua vida, ou dizer isso passa, esse momento desagradável. Outra pergunta: onde podemos fazer esses dois momentos e movimentos inescapáveis? Nossos desejos, liberdade e os compromissos da vida individual, social e econômica se complementarem sem causar estresses físicos, emocionais ou perdas um para o outro. Onde podemos fazer? Eu diria assim, lazer. Lazer não é uma descoberta muito antiga, é uma descoberta bastante recente. Eu diria que é do século XX. Lazer. Lazer é diferente de descansar. É um descansar ativo. Um lazer, por exemplo, é caminhar. Outro lazer é brincar. Outro lazer é ver um filme. Outro lazer é pintar, fazer arte, tocar música. Até conversar sobre filosofia. Isso é uma coisa que eu gosto.
para que aqueles momentos que foram difíceis e desagradáveis serem digeridos. Outra pergunta. Será que podemos encontrar equilíbrio entre o desejo, entre a liberdade e os compromissos? Acho que sim. Acho que sim. Uma das coisas que podem dar um equilíbrio emocional, físico, psicológico para a gente é saber que tem momentos em que é assim. Os compromissos estão ali, têm que ser feitos. E outra maneira é conseguir que esses momentos desagradáveis sejam o menos desagradáveis possíveis e que sejam o menos de momentos assim possíveis também. Porque se forem muitos, se a sua vida é uma rotina de momentos desagradáveis, tem uma coisa errada. E talvez você tenha que fazer, refazer a sua maneira de viver ou falar para os outros, parem de me encher o saco. Talvez mudar até de profissão. Talvez se distanciar de certas pessoas. E outra questão, esse problema é só contemporâneo só do mundo moderno. Umas pessoas reclamam, hoje em dia o mundo é cheio de compromisso. Não, esse problema é muito, muito antigo. O que vocês acham que era a escravidão? Não só aqui do nosso povo negro, que foi horrível, o negro indígena, mas em todos os lugares que houve escravidão. Em que o patrão mandava, simplesmente chegava lá de manhã, hora de levantar, trabalho. Nem falava contigo. Eles só tiravam um chute na canela para tu levantar, ou então tocava uma sineta, ou como nas fábricas de calçado da minha cidade antigamente, tocava uma sirene altíssima, que se ouvia em todos os bairros da cidade. Aí todos os trabalhadores sabiam, vamos lá de novo, 8 horas praticamente sem parar. Isso também era uma espécie de escravidão. Mas pense nisso. Liberdade e compromisso. Mas o seu destino é a liberdade, não a escravidão. Tá bem? Um bom dia.